do quarto ano, estamos aqui para mais uma aula de História, a nossa segunda aula da semana. E gostaria que neste momento todos pegassem seus livros e abrissem lá na página 30 e vamos acompanhar comigo a aula de hoje. Mas antes da gente iniciar, gostaria de saber quem já realizou a atividade da aula passada, que eu pedi para vocês escolher uma brincadeira, marcar no relógio, quanto tempo vocês gastariam realizando essa brincadeira. Então teve alguns que já fizeram, e postaram para mim. Então quem ainda não fez, faça, que depois será cobrado essas atividades. Então nós vamos conhecer alguns tipos de calendário que foram criados em séculos passados. Então acompanhe aí comigo a leitura na página 30. Existem diferentes tipos de calendário. No calendário cristão temos, aí nós vamos ver aí o calendário juliano, o calendário gregório e também o judaico. Vamos ver aqui primeiro o juliano. Esse calendário, o calendário juliano, ele foi proposto por Socígene, que ele era um astrônomo de Alexandria, introduzido por Júlio César no século 45 a.C. E ele foi usado por algumas igrejas até o século XVI, quando começou a ser trocado pelo gregoriano. Ele foi criado aí, só que depois ele foi trocado pelo gregoriano. E algumas igrejas utilizaram esse calendário juliano. O gregoriano, ele foi proposto por Aloísio Lílios, que ele foi astrônomo de Nápoles e foi adotado pelo Papa Gregório no século XVII, datada de 1582. Daí o nome. O nome era Papa Gregório e o calendário era o gregoriano. E o calendário gregoriano, ele foi criado para corrigir o calendário juliano. Por quê? Porque o calendário juliano, ele possuía 10 dias a mais do qual a gente conhece hoje. E no Brasil, seguimos o calendário gregoriano no formato que conhecemos hoje. Então, como o juliano tinha 10 dias a mais, esse gregoriano ele veio para corrigir o juliano. Então, o que a gente conhece hoje é o calendário gregoriano. O calendário gregoriano, ele estabeleceu o ano com 365 dias e 6 horas. Por conta dessa medida, a cada 4 anos, foi preciso adicionar mais um dia ao ano para compensar essa diferença de horas. Ele então é chamado de ano bissexto, quando o mês de fevereiro tem 29 dias e não 28. Então ao lado está mostrando o calendário gregoriano, que é o qual a gente conhece hoje, que é o que utilizamos hoje. Para saber se um ano é bissexto ou não, nós devemos obedecer a certos critérios. Aqui abaixo está mostrando a regrinha que a gente pode estar fazendo para a gente saber se o ano ele é ou não bissexto. O ano ele deve ser dividido por 4 e não divisível por 100. Nesse caso, ele pode ou não ser divisível por 400 também. Então você pode fazer essa divisão. Se o ano for divisível por 4 e por 100, ele não será bissexto. Se o ano não for divisível por 4, mas por 400, ele será bissexto. Então, vocês podem estar fazendo nessa divisão para vocês saberem se o ano é ou não bissexto. Então, esse ano, o ano de 2020, qual nós estamos, esse ano é um ano bissexto. Porque o mês de fevereiro tem 29 dias. Também temos aí o calendário judaico. Ele é utilizado pelos judeus que vivem em Israel e em outros lugares do mundo. Aí ao lado temos aí o calendário, mostrando a figura aí do calendário judaico, onde tem os meses e também os dias. Os meses são baseados no ciclo da lua, enquanto o ano é baseado no ciclo solar. E os anos podem ter 12 ou 13 meses. Então, esse calendário aqui, ele foi criado baseado no ciclo da Lua e também no ciclo solar. E eles podem ter 12 ou 13 meses.
Eles criaram ele baseado no ciclo da luz do Sol. Logo abaixo, nós temos aí curiosidades. Como as pessoas nascidas em 29 de fevereiro contam a idade? Uma pergunta aí. Como é que eles vão contar a idade quando eles nasceram em 29 de fevereiro? Elas não ficam mais velhas só a cada 4 anos. Quem nasceu em 29 de fevereiro conta a idade normalmente, mas nos anos não bissexto, quando não há o dia 29, eles precisam escolher uma data para soprar as velhinhas. Então, ou esse dia será dia 28 ou 1º de março, dependendo do horário em que nasceram. Alguns pais preferem registrar o bebê em um desses 2 dias, para não dar confusão, ou no dia 28 ou dia 1º de março. Nos cartórios, onde se registra o nascimento, a preferência é optar pela data correta mesmo, pela data que a criança nasceu, né? Se ela nasceu no dia 29, vai ser registrado no dia 29. Só que aí o pai vai escolher em que dia vai comemorar o dia da criança, o dia 28 ou 1º de março. Senão vai completar só 4 anos. Na página seguinte, nós temos atividade. Vocês vão realizar essa atividade aqui, onde a primeira questão diz: circule o calendário que nós utilizamos para marcar a passagem do tempo. Então, nós temos aí 4 tipos de calendários. Aí você vai marcar aquele que nós utilizamos hoje. Na sua opinião, qual a importância do calendário? Como seria o registro da contagem do tempo sem eles? Como é que nós vamos saber se não tivesse calendário? Então, você vai registrar a sua conclusão. E vocês vão observar essas 2 imagens e vai apontar qual a diferença você observa entre os 2 calendários. Então, você vai dizer a diferença e vai justificar a sua resposta. Viu? Colocando aqui a sua resposta. Todas essas pessoais, essas 2, a segunda e também a terceira. Então, essa foi nossa aula de hoje, e concluído o assunto sobre a contagem do tempo nos diferentes horários. Então, fique com Deus, realize a atividade e depois a tia vai estar cobrando. E fique com Deus.